Então, Ricardo Capriotti, Pedro Campos, como diria Carlos Batista, deixa comigo que o Manhã Bandeirantes está chegando e na nossa edição regional, comigo, Heitor Fredo, e com você até às 11h30 da manhã. A quem deseja uma ótima quinta-feira, muito bom dia e obrigado pela companhia. Você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, 8 da manhã, Pedro Campos, Macalossi, Cláudio Humberto nas férias da Thaís Freitas, nas férias da Sônia Blota e com muita informação e prestação de serviços. A gente tá chegando até às 11h30 com a nossa equipe de reportagem espalhada pela região metropolitana, mas também com atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo em FM 85.7. Uma ótima quinta-feira a você que nos ouve pelas plataformas digitais, o Manhã Bandeirantes sintonizado dentro do portal bandmulti.com.br, o mais ágil e dinâmico da região com a aba ao vivo. Clicou, acompanhou a nossa programação 24 horas por dia. Uma ótima quinta-feira a quem está conosco pelo aplicativo Band Play. Na palma da sua mão, todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Transmissão já iniciada com imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode, por exemplo, colocar ali na barra de buscas Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai chegar à nossa página que já tem 47 mil inscritos fazendo parte dessa comunidade que cresce a cada dia e conta também com a sua inscrição, com o seu like, com a sua participação. Ali ao lado tem o chat ao vivo. Se você for inscrito, pode mandar a sua mensagem, a sua participação que nós vamos trazer ao vivo ao longo desta edição que tem os trabalhos técnicos comigo aqui nos nossos estúdios na mesa de som, a cargo do Leandro Lopes, com Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Hoje, 23 de janeiro de 2025, como tá passando rápido o mês de janeiro, né? É sensação só minha que parece que foi ontem que a gente estava desejando feliz ano novo e tá quase chegando o segundo mês desse ano de 2025. Você já conseguiu fazer algumas das realizações de ano novo? Algumas das promessas saírem do papel ou ainda não? Tem tempo ainda. A gente tá com o calendário acelerado, mas ainda tem muito chão pela frente nesse ano de 2025 e ainda tem muito calor pela frente também. Choveu e choveu forte ontem em Campinas e a previsão do tempo acertou. Temperaturas bem altas no período da tarde e chuva ganhando força ao longo da noite. Durante a madrugada, inclusive, alerta emitido pela Defesa Civil de chuva forte na região de Campinas, cidades vizinhas como Valinhos, Vinhedo. E neste momento, termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 26,5 graus na região metropolitana, que por conta desta chuva, hoje amanheceu com temperaturas mais baixas, 19 graus registrados no comecinho do dia aqui em Campinas. As chuvas que ocorreram resultaram em acumulados bem distribuídos na região, totalizando entre 10 e 20 milímetros em boa parte das localidades. Algumas chuvas mais fortes registradas em Arthur Nogueira, Olambra, Pedreira, Montemor, Hortolândia e Vinhedo. E também impressionante quanto caiu de raio. Uma incidência muito grande de descargas atmosféricas e rajadas de vento. O tempo segue instável nesta quinta-feira e seguirá assim também ao longo do término desta semana. Não há indicativos entre hoje e sábado de tempestades que os meteorologistas chamam de grande abrangência geográfica. É aquela chuva que cai em praticamente toda a cidade. A expectativa é de que algumas chuvas fortes localmente aconteçam nesta quinta, com muitos raios, granizo e possibilidade de vendavais. As cidades aqui do estado de São Paulo vão se mobilizando por conta das chuvas que estão previstas para hoje também e pelos impactos de temporais que atingiram outras cidades do interior paulista. Em Taubaté, por exemplo, houve quedas de árvores e pontos de alagamento. Segundo a Defesa Civil, foram 6 árvores em vias públicas
e uma delas caiu em cima de um carro que estava estacionado, mas felizmente ninguém se feriu, pelo menos isso. Também choveu muito forte em Porto Ferreira. 3 árvores caíram e uma delas atingiu o poste de energia elétrica de uma avenida importante da cidade, Avenida Comendador Assad. E isso fez com que os moradores do bairro ficassem sem energia elétrica. Outras árvores caíram em diferentes pontos da cidade, como por exemplo no bairro Porto Belo. A equipe do Corpo de Bombeiros está espalhada pela cidade de Porto Ferreira para retirar as árvores, mas também não há registro de pessoas feridas. Tomara que hoje a gente não traga notícias assim também pertinho da gente, porque a chuva vai avançando pelo interior de São Paulo, vai avançando em boa parte do Sudeste e tem sim previsão de chuva forte para hoje. Então, com isso, a máxima dá uma amenizada depois dos 35 graus que ontem marcaram os termômetros da cidade. Hoje a máxima na casa dos 33. Amenizou, peronomútil. Ontem nós estávamos ao vivo no Brasil, gente, 6h15 mais ou menos. Campinas estava com mais de 37 graus, sensação de tempo abafado, aquele calorão mesmo que hoje já não deve ser tão intenso assim. Agora, ainda assim, os cuidados com a saúde exigem uma atenção redobrada, porque tempo pela manhã, principalmente, um pouco mais seco do que para esta época do ano. A nossa edição do Manhã Bandeirantes também traz informações a respeito das estradas, avenidas que cortam a nossa região. A vida para o motorista que está neste momento no sistema Anhanguera Bandeirantes é tranquila, tanto sentido capital quanto sentido interior, somente os pontos tradicionais de lentidão. Mesmo vale também para quem segue viagem a Jaguariúna, Mojimirim, Mogi Guaçu, através da SP-340, a Doutor Governador Ademar de Barros. SP-101 para o motorista que está a caminho de Hortolândia ou quem está chegando a Campinas. Pequeno ponto de lentidão no Trevo da Boche, chegada à cidade de Campinas principalmente. Também no sentido Hortolândia, lentidão, mas nada que seja grande problema para o motorista ou que ele já não esteja acostumado nestes horários considerados de pico. O mesmo vale para o corredor Dom Pedro I. São boas as condições, mesmo nos pontos com maior volume de tráfego na região de Campinas. Dom Pedro que ontem no corredor Dom Pedro, mais especificamente no anel viário Magalhães Teixeira, registrou um acidente, o tombamento de um caminhão carregado com 34 toneladas de cerveja. O acidente aconteceu um pouquinho depois que nós deixamos aqui o Manhã Bandeirantes. Caminhão tombou, a câmera de monitoramento mostra que ele não bate em outro veículo, ele não é fechado por nenhum automóvel, ele está na faixa mais à esquerda, na direção à rodovia Anhanguera, e de repente o motorista vai saindo da pista e o caminhão acaba tombando. O caminhoneiro sofreu uma fratura exposta e por isso foi internado no hospital. Estado de saúde dele considerado moderado, fora de risco, mas por conta da fratura, a lesão é considerada grave, portanto é considerado também um acidente grave. Ele teria passado mal enquanto estava dirigindo. Não foi problema mecânico, não foi problema no trânsito em si, mas sim ele que se sentiu mal e acabou tombando, que fez com que boa parte da carga se espalhasse pela rodovia. A Polícia Militar Rodoviária esteve presente no local até para orientar o trânsito e também dar para o motorista tranquilidade na hora do atendimento das ambulâncias. Isso também serve para evitar que aconteçam furtos. Quem nunca ouviu falar daquela história de que caiu do caminhão ou achado não é roubado, quando tem um saque de carga na rodovia, isso é considerado crime, isso é considerado furto, e a pessoa que para o carro ou mora ali perto e sai correndo para pegar algum produto pode ser presa em flagrante. Não há registro de que isso tenha acontecido nesse acidente que aconteceu, que foi um dos acidentes, infelizmente, nas últimas horas registrados aqui no interior paulista.
Porque também tivemos uma perseguição policial que aconteceu em Piracicaba. Um motociclista entrou na contramão em um trecho da rodovia Emílio Petrin. É a rodovia que liga as cidades de Piracicaba a Charqueada. Nessa fuga, para tentar despistar as viaturas da polícia, quando ele entra na contramão, ele atinge em cheio um carro que vinha na outra direção. O motorista estava certinho, não estava imaginando o que pudesse acontecer e não conseguiu evitar essa batida. A perseguição começou depois que a equipe da Polícia Militar deu sinais de parada para esse motociclista que já demonstrava uma direção perigosa. Ele foge em alta velocidade, primeiro pelas ruas do bairro Santa Terezinha, depois acessa na contramão a SP-308 e o carro em que ele atingiu foi um Honda City. O motorista não se feriu, mas o carro ficou bastante danificado. O piloto da moto, sim, teve ferimentos, mas você pensa o quê? Que ele, nessa hora, se entregou à polícia? Mesmo mancando, mesmo com o corpo dolorido, ele sai correndo, tenta fugir a pé e ainda chega à rodovia Geraldo de Barros, a SP-304. Ali não teve jeito, ele foi detido com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, que do alto sinalizava para as viaturas que estavam no solo onde estava esse suspeito. Ele foi conduzido até a unidade de atendimento da cidade de Piracicaba, a UPA de Piracicaba, e até o momento não há nenhuma identificação do motivo dele ter fugido dessa forma. Mas a polícia vai continuar trabalhando. Primeiro, na motocicleta, porque ela pode ser um produto de roubo que passa por alguma adulteração, que a partir de agora o trabalho pericial vai apontar a possível irregularidade. Ou o fato dele estar fugindo, talvez esteja procurado pela polícia. O documento inicial não apresentou nada no sistema de buscas da região, mas é desproporcional a reação dele para alguém que não tem nada a dever, seja pela moto que pilota ou seja por um possível histórico ainda não esclarecido. 10 horas e 12 minutos, falando em moto, falando em crimes. Em Hortolândia, a Guarda Municipal descobriu que, ao que tudo indica, é a chamada garagem do roubo. Motocicletas que eram roubadas ou furtadas em Hortolândia e cidades vizinhas, incluindo Campinas, eram levadas para esse local. Uma estratégia para esfriar. O que significa esfriar? Se a moto tiver um rastreador, a polícia em algum momento vai chegar a esse veículo. Então eles deixam no local abandonado, às vezes numa área de mato, às vezes numa casa abandonada, que era essa história de Hortolândia, porque se chegar, a moto tá lá, mas não tem ninguém para ser preso. Só que a Guarda Municipal conseguiu avançar já nas informações de quem são os responsáveis por esse esquema. E olha o que é mais impressionante. Poucas horas depois de 2 assaltos, as motos foram recuperadas. E a guarda não tem dúvida de que tinha alguém, no mínimo de olheiro, que fugiu ao perceber a presença das viaturas. O repórter Guilherme Selegato acompanhou esta ocorrência, conversou com o GCM Gomes e conta mais do que se sabe desse esquema de roubo e, ao que tudo indica, desmanche também no futuro das peças das motos que foram recuperadas antes de picotar. Motos roubadas e num esconderijo próprio dos criminosos. Uma casa abandonada em Hortolândia. Durante o patrulhamento, a Guarda Municipal conseguiu localizar os veículos no imóvel, que fica na Vila Boa Esperança. Na residência não tinha nada, só uma residência vazia. Porém, soube-se que plantões anteriores, a Polícia Militar já havia nessa residência localizado algumas motocicletas. Então, acho de concretizar ou caracterizar que é um local próprio para que seja descartada essas motocicletas para esfriar. 2 dessas motos foram roubadas aqui em Hortolândia. Os bandidos, 4 homens armados, divididos em 2 motos cada, agiram de forma extremamente violenta com as vítimas e levaram os veículos. Já a terceira motocicleta foi roubada no dia 6 de janeiro, na cidade de Nova Odessa. As vítimas compareceram à delegacia e as motos foram devolvidas. O caso foi registrado no plantão policial, que segue nas buscas pelos criminosos. A gente já tem algumas características que foram passadas para a gente lá pelo bairro, né? Com pessoas anônimas que passaram a informação para a gente. Nós vamos fazer o patrulhamento com vistas, vamos tentar aí localizá-los.
Em Campinas, uma mulher de 46 anos foi presa após dopar, amarrar e colocar fogo no corpo do namorado de 44 anos, que morreu depois dessa ação. O crime aconteceu no Parque Dom Pedro II. Primeiro, a Polícia Militar recebe uma ligação pelo 190. Era o filho dessa mulher e ele mesmo denunciou a mãe da cena de violência que ele estava testemunhando. Ela foge daquela residência, seria uma casa alugada onde o casal vivia, mas é localizada rapidamente pela polícia e confessa o crime. Ela relatou que sofria ameaças do namorado e por volta de 6 horas, 6 e pouco da noite, preparou um suco para ele. Dentro desse suco, um medicamento que fez com que esse homem dormisse rapidamente. Apagado, ela amarra as pernas, os braços e coloca fogo no corpo dessa vítima. A polícia foi levantar histórico de violência. Não havia nenhum boletim de ocorrência registrado contra esse homem por violência, ameaça, Lei Maria da Penha, pedido de medida protetiva. Absolutamente nada foi encontrado no sistema. Ela foi presa em flagrante, encaminhada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, caso registrado como homicídio. Perícia foi ao local, fez o trabalho para conseguir mais provas, mais elementos que confirmem todas as versões que a polícia já tem a partir do depoimento dessa mulher e dessa denúncia do próprio filho. Coragem desse garoto de denunciar a própria mãe e não dá, em hipótese alguma, para justificar qualquer ação violenta como essa. Se essa mulher de fato sofria algum tipo de violência na residência, não era esse o caminho para buscar justiça. E não há qualquer prova até aqui de que ela de fato era ameaçada. Não houve nenhum exame de corpo de delito que apontou que ela tenha sido agredida. E aqui vão entrar alguns agravantes quando esse caso chegar à justiça. O fato dela, por exemplo, não dar chance de defesa à vítima, que estava apagada pelo medicamento que ela colocou dentro do suco, que estava imobilizada na hora em que o corpo começou a pegar fogo e que não tinha sequer a chance de correr ou pedir socorro. Então, é um caso gravíssimo e muitas vezes as pessoas usam questões sérias, importantes, que sim, fazem muita gente sofrer e morrer nesse país, como o caso da violência doméstica, para justificar absurdos. É o que até aqui demonstra esse caso. Não é uma história de legítima defesa. Não é uma mulher que foi acuada e por isso teve que agir para se defender. Ela premeditou, o que também é um agravante que lá na frente pode aumentar a pena. Ela dopa o namorado e ela o mata de maneira extremamente cruel. Pode esperar uma pena muito pesada e não se pode usar uma bandeira justa e necessária da sociedade, que é o combate à violência contra a mulher, para tentar justificar um crime hediondo como esse que foi registrado no Parque Dom Pedro II, aqui na cidade de Campinas. 10h19 e em Campinas também uma mega operação da Polícia Federal descobriu um esquema de fraude em banco, mas não necessariamente para somente retirar dinheiro, também para conseguir informações sobre cada um dos correntistas. Quantas e quantas vezes a gente não se pergunta como é que os bandidos conseguem ter acesso aos nossos dados? Como é que empresas conseguem informações sobre o nosso CPF, o nosso telefone de contato, às vezes até um histórico de compras, de movimentação financeira? Aqui está um dos caminhos descobertos pela PF. Um software, um programa de computador desenvolvido especificamente para agir em computadores de bancos, incluindo a Caixa Econômica Federal. A operação passa também por Campinas e o repórter Igor Val conta pra gente que fraudes foram essas descobertas pela PF, Igor.
Nos locais, a Polícia Federal apreendeu documentos, celulares, chips usados nas fraudes e um revólver. Essa operação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa especializada no desenvolvimento e uso de um software que consegue obter informações bancárias. Segundo as investigações das equipes de inteligência da PF, esse programa altamente sofisticado é projetado para roubar informações de clientes de instituições financeiras, como, por exemplo, credenciais bancárias e dados de pagamento. Dessa forma, os acusados praticavam fraudes financeiras em larga escala. Os principais alvos do esquema eram clientes vinculados à Caixa Econômica Federal, mas outras instituições bancárias também foram afetadas. Um dos endereços visitados foi o do suspeito de desenvolver esse software. A Polícia Federal segue investigando para identificar mais pessoas que fazem parte desse esquema criminoso. A PF também reforça o compromisso de combater crimes cibernéticos e também a proteção do sistema financeiro nacional. Hoje tem outra operação no estado de São Paulo e o objetivo é prender pedófilos. Já tem gente atrás das grades e quem está acompanhando desde cedo essa mega operação é a repórter Ana Weber. Operação essa que está sendo comandada pela Polícia Civil na capital paulista, mas com desdobramentos em boa parte do estado. Ana Weber conosco aqui no Giro da Notícia. Operação que começou cedo aqui, os policiais saíram por volta das 5 horas da manhã aqui do Palácio da Polícia. É uma operação do DEIC junto com a DC Cyber para combater, o crime de pedofilia, que a gente sabe que muitas vezes não é visto, mas ele acontece assim nas entranhas da internet. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em toda a cidade de São Paulo. Quando os policiais chegaram nas residências e abriram os computadores, viram que algumas pessoas tinham arquivos de pedofilia armazenados. E isso já configura num crime e, por conta disso, 4 pessoas já foram presas em flagrante por conta de armazenamento de pornografia infantil. A questão da pedofilia. Aqui no DEIC já chegaram esses 3 presos, ao menos. Chegaram 4 presos, na verdade, ao longo do dia. E também diversos computadores e documentos que a polícia vai usar para identificar se tem uma rede, se é um grupo de pessoas que atua na comercialização ou não desse conteúdo de pedofilia. A gente vai seguir acompanhando, é uma operação que saiu cedinho e tem já esses 4 presos e outros mandados de busca e apreensão que vão chegar mais materiais aqui no DEIC. Que prendam todos eles e que a gente volte com mais informações sobre essa mega operação que a Ana Weber segue acompanhando. Obrigado, Ana, bom trabalho a você. Agora são 10h23. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos também girar a nossa equipe de reportagens pelo Brasil e pelo mundo com assuntos de interesse nacional e internacional. Por exemplo, a movimentação do exército da Venezuela na fronteira com o Brasil. Daqui a pouco o Alex Guzmão vai contar pra gente se essas tropas já se movimentaram de volta à Venezuela e o que isso faz de mobilização entre as autoridades em Brasília. E ainda os decretos de Donald Trump e como isso mexe diretamente com a vida de brasileiros que estão morando nos Estados Unidos. São assuntos que nós vamos trazer logo depois do intervalo na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. De acordo com um levantamento realizado pelo MAP Biomas, o Brasil registrou um aumento de 79% nas áreas queimadas entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. Esse foi o maior número de áreas queimadas registrados no país desde 2019. O crescimento significativo das áreas atingidas pelo fogo está diretamente relacionado a um longo período de seca que o país enfrentou em 2024. Essa seca foi exacerbada pelo fenômeno climático conhecido como El Niño, que causa um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e afeta os padrões climáticos em várias partes do mundo. Esse fenômeno contribui para condições mais quentes e secas, o que facilita a propagação de incêndios florestais. O aumento das queimadas no Brasil chama a atenção da população para uma grave crise ambiental, que é intensificada por condições climáticas extremas.
Além disso, essa situação também é alimentada pela ação humana, como práticas ilegais de desmatamento e queimadas para a agricultura e a pecuária. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos Manhã Bandeirantes. 10h26, 10h26. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes para girar também a informação, a participação do nosso ouvinte, que daqui a pouco vai ter o seu espaço também. Você que nos manda mensagens pelo 19971021493. Daqui a pouquinho a participação, você pode comentar sobre os diversos assuntos, você pode trazer a sua informação. Passou por um local que mereça destaque também na programação? Manda pra cá, que assim a gente faz o maior giro da informação e da prestação de serviços aqui no microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Ontem aconteceu uma audiência pública com o comando da Advocacia Geral da União. O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi quem conduziu essa audiência em Brasília para debater a nova política de moderação de conteúdo da Meta, empresa que controla o Instagram, o WhatsApp e o Facebook, que é de propriedade de Mark Zuckerberg. A AGU participa de um julgamento que discute o artigo 19 do Marco Civil da Internet sobre a responsabilização das plataformas por conteúdos ilícitos publicados pelos usuários. Foram convidados representantes da Meta, de todas essas empresas, Instagram, WhatsApp, Facebook, representantes do TikTok, a empresa chinesa, e representantes do Twitter, o X, como preferir, empresas de Elon Musk. Nenhuma dessas empresas mandou representante para esse debate, para essa discussão pública. O que isso significa e como isso foi visto por quem participou desse evento é o que o repórter Caian Messina vai contar para você. Auditório da Advocacia Geral da União lotado para um debate com impacto no dia a dia do brasileiro. As novas políticas de moderação das redes sociais. 41 entidades, além de especialistas e ministros, compareceram. Mas as maiores redes sociais, como a Meta, o TikTok e o X, não mandaram representantes. O advogado-geral da União minimizou. Eles estão comprometidos em continuar colaborando com o governo brasileiro e o governo brasileiro continuará dialogando com todas as plataformas, como sempre fez. A reunião foi chamada após a Meta, controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp, anunciar o fim da checagem independente de conteúdo nos Estados Unidos e adotar o sistema em que os próprios usuários avaliam o que é notícia falsa. A AGU notificou extrajudicialmente a Meta, cobrando explicações diante de outra alteração. A atualização em português do que é considerado conduta de ódio pela companhia. A empresa passou a permitir que usuários associem doenças mentais a gênero ou orientação sexual em contextos políticos ou religiosos. A Big Tech afirmou que vai retirar do ar conteúdo considerado desumanizante. A resposta não convenceu o governo. Esse é um momento, sem sombra de dúvidas, que a gente considera de extrema relevância, tendo em vista que a gente vê uma escalada das ameaças ao sistema democrático,
a desinformação, produzindo discurso de ódio. A AGU vai encaminhar as mais de 4 horas de debates da audiência pública para o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir o grau de responsabilidade das plataformas em postagens criminosas de usuários. A Advocacia Geral da União não descarta ações judiciais para obrigar as empresas a cumprir a lei brasileira. Foi somente após uma notificação do governo que o TikTok tirou do ar um vídeo falso, manipulado com inteligência artificial, em que o ministro da Fazenda anunciava uma série de novos impostos. TikTok nos Estados Unidos está na mira do presidente Donald Trump, que suspendeu a lei que pode banir o TikTok nos Estados Unidos, mas ainda tem uma série de restrições, entre outras polêmicas. É só o começo de um segundo mandato do presidente Donald Trump, que já assinou 46 decretos, e muitos deles que mexem diretamente com a imigração. Vamos contextualizar com uma reportagem do Eduardo Barão, que está nos Estados Unidos, nosso correspondente na América do Norte, e na sequência a gente conversa com um especialista para saber qual o impacto na comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. 2 dias e um vendaval de ações para imprimir uma nova marca. Funcionários de programas federais que tratam de diversidade demitidos. Site da Casa Branca em espanhol retirado do ar. E também medidas para colocar em prática o mais rápido possível o plano de deportação em massa de imigrantes ilegais. Escolas e até igrejas podem ser alvos de operações. A chegada de refugiados que já tinham sido autorizados a entrar nos Estados Unidos foi cancelada. Mais de 10 mil pessoas estavam com as malas prontas para a mudança, como a venezuelana Nídia. Ela diz que esperou 4 meses e agora está no limbo. Trump aumentou o tom das críticas contra a bispa de Washington, Marian Edgar Budd, que durante o sermão pediu que o presidente tenha misericórdia de imigrantes e membros da comunidade LGBT+. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger. For we were all once strangers in this land. O presidente americano disse que a fala teve um tom sórdido e exigiu um pedido de desculpas públicas. Donald Trump promete fazer uma política externa agressiva e mais protecionista nos próximos 4 anos. A primeira medida deve ser o tarifaço, que afeta países até ontem considerados aliados. México e Canadá serão os primeiros a receber a sobretaxa dos seus produtos. Entra em vigor já em fevereiro. A China também está na lista, 10% em tarifas. Para a Rússia, ameaças de aumentar as sanções caso Vladimir Putin não aceite negociar o fim da guerra contra a Ucrânia. Pare essa guerra ridícula, escreveu Trump. Só vai ficar pior. A Rússia rebateu de forma cautelosa. O Kremlin disse que não é meramente uma questão de acabar com a guerra e que quer ver o que significa o acordo para Trump. O impacto Trump dominou o Fórum Econômico Mundial em Davos. O presidente do Panamá foi questionado sobre a promessa do líder americano de retomar o controle do canal. José Raul Molino fechou a cara e respondeu: fala sério, fala sério. Be serious. Preocupação também entre países aliados. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que os europeus, mais do que nunca, devem proteger sua soberania. Ao lado dele, em Paris, o chanceler alemão foi na mesma linha. Disse que Trump será um desafio e a Europa deve ser forte e resiliente. Já na América do Sul, o presidente da Argentina, Javier Milei, disse hoje que, se necessário, o país deixaria o Mercosul para firmar um acordo comercial com os Estados Unidos. Para falarmos mais sobre os decretos do presidente Donald Trump e o impacto direto para imigrantes, principalmente os brasileiros, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo com a doutora Flávia Santos Lloyd, advogada de imigração que já atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Doutora Flávia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, tudo bem? Tudo bem, doutora. Olha, há 20 anos que a senhora já conhece os Estados Unidos e trabalha diretamente com imigrantes, ou seja, a senhora passou pelo primeiro mandato de Donald Trump
e agora esse mandato com um intervalo de 4 anos. Há muita diferença no sentimento e no comportamento, sentimento por parte dos imigrantes e comportamento por parte do governo do primeiro mandato para esse início de segundo mandato de Donald Trump? Com certeza. Essa é a versão Trump 2.0, vamos dizer assim. A primeira administração, nós tínhamos uma administração mais tímida, vamos dizer assim. Eles não tinham a experiência, o governo, o gabinete em si era um gabinete com mais experiência, mais burocratas, vamos dizer assim. Agora nós temos agendas políticas, agendas ideológicas, e ele já tem 4 anos de experiência, né, já tem uma bagagem, então eles estão prontos. Dia 1 já foram várias ações executivas, várias mudanças drásticas na maneira de pensar dos Estados Unidos, então com certeza essa administração está mais audaciosa. E um outro ponto, eles não têm que ganhar uma outra eleição. Não tem mais 4 anos. Então, agora a agenda meio que liberou geral, porque eles não têm aquela restrição de ter que fazer uma campanha de governo de novo, de ter que ganhar uma eleição. Então, apelar para o público em geral não é o objetivo dessa administração. E como isso pode afetar diretamente os brasileiros que hoje vivem nos Estados Unidos, doutora? Olha, as pessoas que estão aqui legalmente estão preocupadas porque as ações executivas também impactam imigração legal. Isso é muito importante, porque quando fala estão fechando a fronteira, é a questão da imigração ilegal. Não, as ações executivas têm impacto em imigração legal. Então, quem está aqui, por exemplo, uma pessoa que está num visto de trabalho e uma mulher está grávida, e se essa questão da emenda constitucional eliminando a cidadania por nascer nos Estados Unidos, isso impacta uma pessoa que está aqui legalmente, certo? Essa questão também de ter uma entrevista mais detalhada no consulado, uma análise mais aprofundada, pode afetar empresas, pode afetar pessoas. Então, esse é o primeiro segmento de pessoas que são impactadas, que são as pessoas que estão aqui legalmente e que essas mudanças, ainda ontem eu estava lendo 16 ordens executivas focadas em imigração, e cada uma mais detalhada e mais impactante que a outra. Por outro lado, tem o grupo de pessoas que estão aqui sem documentação. E esse público é mais vulnerável. Esse público está com medo de sair de casa, de mandar os seus filhos para a escola, de ir para um hospital, porque a questão de lugares santuários, vamos dizer assim, estão querendo ser eliminadas e a pessoa não tem a segurança de poder sair de casa porque estão aqui indocumentadas. Então, essas ações de prender pessoas, pedir documentação de imigração, coisas que não estavam acontecendo durante a administração do Biden, vão voltar agora e está difícil. O clima está muito tenso aqui. Não importa se você está aqui legalmente ou ilegalmente, porque isso vai impactar, essas mudanças impactarão o sistema de imigração no geral. Estamos conversando com a doutora Flávia Santos Lloyd, advogada de imigração, que atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos, país que tem a cidadania automática a qualquer bebê nascido no país, independente da situação migratória dos pais, se a família está no país com visto temporário, com visto de turismo, algo que fez com que muitos brasileiros, inclusive celebridades, fossem aos Estados Unidos conseguir essa cidadania, que agora o recém-impossado presidente Donald Trump decidiu acabar com essa possibilidade. Isso impacta com famílias que já tenham filhos registrados com a cidadania? De alguma forma podem ser revogados esses documentos e essas cidadanias, principalmente as mais recentes, doutora Flávia? Excelente pergunta. Não, isso não será retroativo. Certo? Essa questão da cidadania, ele está falando na ordem executiva que daqui em 30 dias isso será em efeito, mas claro, já 19 estados já fizeram ações na justiça contra essa medida, então vai ter uma boa briga judicial até a gente chegar nesse ponto. Porém, para responder a sua pergunta, não será retroativo. Isso para daqui 30 dias em diante, quem nascer aqui e seu pai ou sua mãe não tiver status, ou se tiver status, mas não é um status de imigrante ou de cidadania, certo? Se a pessoa não tem um green card ou não é cidadão americano, está aqui no visto de trabalho, por exemplo, a criança não será americana. Então,
Se vai começar em 30 dias, eu acho que não, porém, só a incerteza, eu acho que parte desse processo, Heitor, parte dessa mudança, muitas dessas coisas que foram propostas e que foram assinadas são inconstitucionais. Mas o impacto psicológico, o medo, a insegurança para uma comunidade, para milhões de pessoas que geram essa economia desse país, isso realmente foi uma coisa que foi muito eficiente da maneira como eles fizeram. Foi cirúrgica, foi eficiente e impactante. Então, se o presidente Trump queria mandar uma mensagem, ele conseguiu. E então, mães me ligando, perguntando o que será dos filhos delas. É uma situação complicada, mas não será retroativo. Doutora Flávia, a imagem que a gente tem, que a gente ouviu de todos esses últimos anos, é que os imigrantes, principalmente os que entram ilegalmente nos Estados Unidos, eles formam uma massa de mão de obra braçal e de atividades que normalmente o norte-americano não quer exercer. Se houver de fato uma deportação em massa dessa mão de obra, a senhora entende que o norte-americano vai absorver essas atividades que normalmente estão nas mãos dos imigrantes? Ou é possível que faltem profissionais para coisas simples como servir lanche em um bar ou varrer uma rua em grandes cidades norte-americanas? Olha, são dois pontos aqui. Primeiro, o americano não vai absorver isso na sua cultura ou no trabalho, certo? Nós teremos um problema de falta de mão de obra. E segundo, nós teremos um custo absurdo, porque esse custo de deportar essas pessoas, vamos colocar que o governo, se são dados e estatísticas, tá? Eu não estou inventando esse número, mas para deportar 1 milhão de pessoas custa 88 bilhões de dólares por ano. Certo? Se a gente vai deportar 1 milhão de pessoas. Então, vai ser um custo para o governo, que vai sair dos nossos bolsos, do imposto que a gente paga aqui, certo? Vai sair do bolso do cidadão americano e, ao mesmo tempo, vai impactar a economia, porque você não vai encontrar o americano que vai pegar morango, ou que vai colher maçã, ou que vai trabalhar em empregos que realmente a economia demanda, certo? Então, há uma demanda econômica, mas ao mesmo tempo há uma demanda da população, porque no final do dia o presidente Trump ganhou as eleições, né? Então há uma demanda da população que votou para ele, para essas medidas, mas ao mesmo tempo a lógica do mercado, a lógica da economia, assim como as tarifas, né? As tarifas é aquela coisa, eu vou colocar 25% na China, no Canadá, só que o impacto econômico para a gente vai ser o nosso bolso, na hora de fazer as compras, na hora de... Então, há uma desconexão entre a questão do que a população quer, o que a população votou, e ao mesmo tempo com a necessidade econômica do país e a realidade econômica do país. Então, essa questão do nacionalismo, do populismo, da questão de voltar a ser o americano, é bom em teoria, mas na prática o governo e a gente vai sentir no nosso próprio bolso. Doutora Flávia, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando, eventualmente tenha o sonho de morar nos Estados Unidos, de entrar legalmente no país, quais são os caminhos que devem ser percorridos e isso pode também ser mais complicado daqui para frente? Olha, o sonho americano não vai a lugar nenhum. O povo ainda quer vir para cá, ainda nós temos o filme, a cultura, o soft power do americano, né? Então, eu acho que isso não vai mudar. Então, as diferenças serão, primeiro, a pessoa tem que sair do seu país de origem com a documentação, com o caminho nas pedras. Essa questão de vir para cá e ver o que acontece, especialmente nesses próximos 4 anos, realmente não é a solução, certo? Não é a solução, não é a recomendação nem da administração anterior. Mas nessa administração, essa questão de vou jogar os dados em Las Vegas e ver o que dá, realmente não vai funcionar. E a outra coisa, sim, será mais difícil. Mas eu sou uma pessoa otimista e eu sou meio poliana, vamos dizer assim. Olha, nós passamos por 4 anos da administração Trump e a minha posição é a seguinte: nós tivemos que advogar mais, escrever mais, defender mais os nossos clientes e continuamos trazendo pessoas para cá.
Então, a questão vai ser mais difícil, sim. As ações executivas são claras, né? Tem uma palavra lá, uma expressão, extreme vetting, significa que você vai analisar delicadamente, extremamente, mas não uma questão positiva, certo? Para você vir para cá. Mas, para isso, há um sistema, para isso ainda há Constituição, ainda existem normas e sistemas para a gente brigar. Então, acho que essa vai ser o desafio dos próximos 4 anos, né? De como ajudar as pessoas dentro do sistema que a gente tem e, ao mesmo tempo, sendo realista com a realidade política que a gente vive. Conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Flávia Santos Lloyd, advogada de imigração, que atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos, a quem agradecemos muito por esse papo esclarecedor, importante e com espaço sempre aberto, doutora, para novas informações. Prazer sempre ouvir a senhora aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigada, Heitor. Agora 10 horas e 46 minutos e o Brasil está na disputa do Oscar. Neste momento, a Academia está elencando, divulgando agora os filmes que vão concorrer ao principal prêmio do cinema mundial. E já saiu a lista de melhor filme internacional, antes chamado de melhor filme estrangeiro. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, está oficialmente na disputa. Vamos concorrer com Emília Pérez, filme francês, que na verdade é sobre uma traficante trans do México, feito por atores americanos e que fala em espanhol com atores que não dominam a língua. Enfim, esse é um dos nossos concorrentes. Outros candidatos: Flow, filme da Letônia, A Garota da Agulha, um filme da Dinamarca, A Semente do Fruto Sagrado, A Semente do Fruto Sagrado, filme alemão. E agora, a lista das indicadas a melhor atriz. Fernanda Torres está também na disputa. Temos, portanto, a repetição do que aconteceu com a mãe Fernanda Montenegro em 1999, no filme Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles, em que Fernanda Torres repete o feito da mãe. Fernanda Montenegro foi indicada por aquela atuação emocionante, histórica, marcante. E agora é a vez de Fernanda Torres tentar buscar o Oscar que a mãe já merecia, porque Central do Brasil é muito melhor do que o filme Beleza Americana. Enfim, quem sabe dessa vez o Brasil conquista. No Globo de Ouro já deu, Fernanda Torres. Agora a disputa é pelo Oscar. Esperando só a confirmação aqui de quem são as concorrentes. No Globo de Ouro, as categorias são divididas de atrizes que fazem filmes de drama e atrizes que fazem filmes de comédia e musical. Então, por exemplo, Demi Moore concorreu e venceu na categoria do Globo de Ouro de comédia ou musical pelo filme A Substância, que não é uma comédia, é um filme de terror, também não é um musical, mas são os critérios. E agora é diferente. Vamos à lista, portanto, temos Cynthia Erivo, que é a atriz que fez Wicked. Demi Moore também está nessa lista. A lista completa é a seguinte, vamos lá. Fernanda Torres, se tudo der certo, a vencedora. Mickey Madison, pelo filme A Nora, que não é A separado Nora, não, é tudo junto. A Nora é o nome do filme. Demi Moore por A Substância, eu acho que aqui é a pedra no sapato. Carla Sofia Gascon por Emília Pérez. E Cynthia Erivo, que fez Wicked, que fez a personagem Elphaba, a bruxa má do oeste, no musical inspirado em O Mágico de Oz. Dá pra levar, hein? Dá pra levar. A cerimônia do Oscar, se não tivermos nenhuma mudança em função dos incêndios que acontecem nos Estados Unidos, está prevista para acontecer no primeiro domingo de março, ou domingo de carnaval, dia 2 de março, nos Estados Unidos. Então, portanto, o Brasil está na categoria Melhor Filme Estrangeiro, com Ainda Estou Aqui, e na disputa de Melhor Atriz, com Fernanda Torres.
E claro que ao longo da nossa programação vai ter repercussão demais sobre essa excelente notícia para não apenas o cinema brasileiro, mas para a cultura brasileira como um todo. Às 10h50, para a gente fechar esse bloco com informações internacionais, você tem acompanhado nas últimas horas a movimentação do exército da Venezuela na fronteira com o Brasil. Isso é tratado pelos venezuelanos como um exercício que está sendo feito e que não tem nenhum impacto a não ser o fechamento parcial das fronteiras. Mas como isso é visto no Brasil? Fechamento da fronteira sem comunicação, treinamento militar pertinho do nosso território. Vamos a Brasília conversar com o repórter Alex Guzmão para contar pra gente os bastidores também na capital federal. Bom dia para você, Alex. Bom dia a todos, exatamente. Ontem pela manhã, a fronteira do Brasil com a Venezuela, ali em Pacaraima, ela foi fechada de forma unilateral pelo país vizinho, a Venezuela. A Venezuela alegou exercícios de segurança, exercícios militares e, por conta disso, tomou essa decisão. Essa decisão unilateral chamou a atenção do governo brasileiro. Em nota, o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, informou, confirmando que essa decisão foi única e exclusivamente da Venezuela e que, de acordo com o país vizinho, essa medida seria adotada até quinta-feira, hoje, por conta do prazo de validade, a data marcada para o término desses exercícios de segurança nacional por parte do governo da Venezuela. Pois bem, a informação que chegou ontem do norte do país é de que às 6 da tarde de quarta-feira, ou seja, ontem, já faz mais de 12 horas, a fronteira acabou sendo reaberta. Então foi uma situação aí que envolveu questão de segurança e também diplomacia. Mas, de acordo com as informações que chegam do norte do país, a fronteira já foi reaberta. Voltamos a São Paulo. Obrigado, Alex Guzmão. Gente, eu fiquei tão empolgado com a notícia do Oscar que eu nem esperei a sequência da lista. O Brasil não vai concorrer em 2 categorias no Oscar. O Brasil vai concorrer em 3, porque o filme Ainda Estou Aqui está indicado como melhor filme. Vai concorrer na categoria principal do Oscar 2025. Isso é muito, mas muito grande. Nunca um filme brasileiro concorreu na categoria melhor filme. Os melhores desempenhos até aqui tinham sido com Cidade de Deus, quando o Brasil concorreu a mais prêmios, é verdade. Foram 4 indicações na ocasião. O Fernando Meirelles concorreu a melhor diretor. O filme concorreu a melhor edição, que aliás deveria ter ganho. Ganhou O Senhor dos Anéis por uma enorme pressão da indústria de Hollywood. O Brasil, na ocasião, concorreu a mixagem de som e roteiro adaptado. Roteiro adaptado era a 4ª indicação do Cidade de Deus. Agora, pela primeira vez, um filme brasileiro está na principal categoria do Oscar. Se você ainda não assistiu o filme Ainda Estou Aqui, ele já foi lançado há um tempo, mas por conta do sucesso de bilheteria, da repercussão internacional, em vários cinemas ele continua em exibição. Esse filme, muito provavelmente, vai voltar ao circuito depois desses resultados, porque agora cria um novo público interessado. O que esse filme tem de demais? Ele conta a história de uma família que sofreu nas mãos da ditadura militar, mesmo não sendo uma família atuante diretamente na linha de frente do combate à ditadura. E ele tem um ponto muito especial, que é a sensibilidade da direção, da câmera, das atuações de Fernanda Torres, de Selton Mello, do elenco mais jovem, em que você se sente dentro daquela casa, dentro daqueles momentos, dentro daquele drama que a família vai vivendo e com uma beleza estética que vale muito a pena ser apreciada. Infelizmente, a gente vê, pelo fanatismo misturado à ignorância, uma tentativa de um boicote a um produto que Hollywood já
estendeu o tapete vermelho. Ganhando ou não os prêmios, o Brasil já fez história colocando Ainda Estou Aqui na categoria Melhor Filme. Portanto, o filme vai concorrer na categoria Melhor Filme Internacional, disputando com Emília Pérez, da França, Flow, da Letônia, A Garota da Agulha, da Dinamarca, A Semente do Fruto Sagrado, da Alemanha. Fernanda Torres vai concorrer a melhor atriz contra Mickey Madison, do filme A Nora, Demi Moore, do filme A Substância, Carla Sofia Gascon, do filme Emília Pérez, e Cíntia Erivo, do filme Wicked. Lembrando que agora, diferente do Globo de Ouro, as indicações são para todas as categorias. Hollywood trata como favorita Demi Moore. Até pela história que ela tem no cinema, por todos os trabalhos que ela realizou, seria uma premiação por um filme que fala sobre envelhecer na indústria do audiovisual. Então tem tudo a ver com o que Hollywood gosta. E na categoria Melhor Filme, Ainda Estou Aqui concorre com A Nora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, falam que é um filmão também, Duna Parte 2, Emília Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked. Cerimônia do Oscar acontece no dia do Carnaval, no domingo de Carnaval, 2 de março, nos Estados Unidos. O coração do cinéfilo aqui não aguenta e a torcida é enorme para que o Brasil consiga essa vitória que seria épica. Ganhar um Oscar seria como ganhar, para a cultura, como ganhar uma Copa do Mundo, como ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. É um feito gigante que tomara a gente consiga em breve também. Às 10h57, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, seguimos com os demais assuntos. E eu tô devendo a sua participação, eu sei, daqui a pouco você vai fazer parte também nessa reta final do Manhã Bandeirantes, do nosso Giro da Informação. E vai Brasil, e vai Walter Salles, e vai Fernanda Torres e Montenegro. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A CETEC, responsável pela gestão do solo público em Campinas, segue até o dia 29 de janeiro com a renovação das licenças para os permissionários que usam solo público comercialmente. O prazo é o mesmo para as empresas que exploram os engenhos publicitários, como outdoors e painéis. No total, são aproximadamente 4.000 permissionários. A renovação da permissão teve início no último dia 13 e deve ser feita todos os anos no mês de janeiro. Para isso, o interessado deve acessar o site da CETEC ou comparecer pessoalmente na sede, munido de documentos pessoais, carteira de permissionário e informações sobre o estabelecimento, inclusive fotos que comprovem as características que estão aprovadas em sua autorização. Após a análise da documentação e pagamento da taxa de renovação, a permissão é emitida com validade de 12 meses. Até essa terça-feira, já foram feitas 726 renovações e outras 59 estão em análise. A maioria foi realizada via site da CETEC e são registrados ainda aproximadamente 30 atendimentos presenciais diariamente. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. Horas da manhã, 2 minutos, 11:02. Em instantes a gente traz a participação do nosso ouvinte. Muita gente comemorando aqui o feito que o cinema brasileiro teve nesta quinta-feira. Já é uma vitória. 3 indicações ao Oscar para o filme Ainda Estou Aqui. Melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Torres, a vencedora do Globo de Ouro, que agora também vai buscar o prêmio principal do Oscar. E brasileiro é assim, se ela ganhar, a gente vai falar que é o maior prêmio da história. Se ela não ganhar, a gente vai falar o quê? Sou muito mais o Globo de Ouro, que é muito mais importante do que esse outro prêmio. É porque a gente também coloca paixão nessa hora, no momento de torcer para os nossos compatriotas. E que venham os 3 prêmios. Imagina que coisa linda seriam os 3 prêmios com o cinema brasileiro, tão perseguido, tão maltratado por tantos e tantos anos. 11:03. Olha, esse assunto que nós vamos trazer agora está diretamente ligado às principais discussões que se tem hoje a respeito das necessidades de entendermos o mundo um pouco mais voltado aos cuidados ambientais, inclusive nas nossas casas. Sustentabilidade ambiental e a redução no valor da fatura da energia elétrica. Esses são 2 motivos principais para quem escolhe o investimento em sistemas fotovoltaicos. Uso, por exemplo, de energia solar para a sua casa ou para a sua empresa. Um levantamento da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aponta que de janeiro de 2022 a julho de 2024, cerca de 1.800.000 novas conexões de micro e mini geração distribuída foram feitas no Brasil. Em 2024, inclusive as pessoas começaram a procurar ainda mais por esse tipo de serviço. Mas
o marco geral, o marco legal da geração distribuída, que foi recentemente estabelecido no país, está trazendo algumas mudanças nas normas de homologação de sistemas fotovoltaicos. Isso está fazendo com que algumas instalações sem autorização para funcionamento sejam também realidade no Brasil. Vamos entender melhor que mudanças são essas, o que exatamente está acontecendo, com um especialista nesse assunto. Na linha conosco está Jaime Passos, especialista em sistemas fotovoltaicos da Ecobrisa. Jaime, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite e conversar com um ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui falando sobre um sistema tão relevante que impacta bastante na sociedade, tanto quanto a sustentabilidade, quanto a economia, enfim, é uma coisa que está bastante em voga. É um prazer estar aqui. Primeiro, para a gente falar sobre esse crescimento em si, o brasileiro entendeu o uso de métodos alternativos e a energia solar é uma realidade hoje nas novas construções civis aqui no país? Pois é sim. Nós brasileiros somos muito privilegiados quanto a isso, porque a gente tem um território muito vasto, né, dimensão quase que continental, e a gente tem bastante sol aqui. E aí vem crescendo muito. Essa possibilidade de você instalar em casa, por exemplo, é desde 2012, mas você muito bem falou que desde 2022 vem um crescimento muito acelerado. E por que isso vem crescendo muito? Porque além da questão da sustentabilidade, né, ser uma energia limpa, renovável, a gente usa o sol para gerar energia, o retorno, a economia que você tem e o retorno que você tem sobre o que você investe é muito alto, muito alto. Para a gente ter ideia, a gente fala de Selic hoje, que é muito cara, está 12,25, uma das taxas de juros mais caras do mundo. Isso equivale a um retorno mais ou menos de 1% ao mês, um bom investimento que você faz no banco. E o fotovoltaico dá uma economia de quase um retorno de quase 3% ao mês. Então é uma coisa assim gritante. E um investimento assim, muito seguro e por um prazo muito longo, né? A gente fala de uma vida útil de pelo menos 25 anos. Então, quer dizer, é um retorno incrível por um prazo muito longo, além de contribuir para a sociedade por ser uma energia limpa. Para a gente ter ideia do quanto que isso significa, hoje, se pegar todas as placas solares instaladas no país, dá mais de 50 gigawatts de potência. O que isso quer dizer? São mais de 3 Itaipus de potência que a gente tem. A gente, assim, a principal fonte de energia ainda é a hidrelétrica, mas hoje quase 20% da energia que a gente consome vem da energia solar. Então, quer dizer, algo que cresceu muito e que vem crescendo num ritmo muito alto, um ritmo alucinante, assim. E que bom, né? Porque nosso consumo de energia vem aumentando muito, a gente gasta muito com ar-condicionado, por conta dessa onda de calor ou com climatização. Então, ajuda também com essa discussão e até a gente falar de eletrificação de veículos e tudo mais. Então, a energia solar também ajuda nisso. Então, além de fazer bem para o bolso do consumidor, também ajuda o nosso país a crescer, continuar crescendo. Jaime, a resolução que eu citei da ANEEL, ela entrou em vigor agora, no final de 2024. Ela obriga a distribuidora a analisar se há inversão do fluxo de potência para todo o sistema fotovoltaico acima de 7,5 kW. Explica pra gente o que isso significa. Claro, explico. É uma coisa muito complexa, mas eu vou tentar simplificar aqui, tá? Seguinte, como eu falei, fotovoltaico a gente pode instalar desde 2012. E conforme ele foi crescendo, assim, o impacto dessa usina que a gente faz numa casa, num comércio, ele era muito pequeno. Então, assim, obviamente a distribuidora ela tem que analisar, sempre teve que analisar esse impacto, mas como eram poucas instalações, esse impacto não era muito relevado. E aí o setor foi crescendo, foi cada vez tendo mais instalações, e a partir de 2023, entrou uma lei 14.300 muito famosa para regulamentar o setor, mas ela passou a obrigar, até então não era obrigatório a distribuidora fazer análise. A partir de 2023, as distribuidoras precisaram começar a avaliar toda a instalação a seu critério, mas tinha que avaliar qual que é o impacto que o sistema solar tem na região. Por que isso acontece? E aí a tal da inversão de fluxo de potência. Se a gente pensar o nosso sistema elétrico como ele foi feito há décadas atrás, o que a gente tem? A gente tem as usinas geradoras, a Itaipu, por exemplo, uma hidrelétrica, Furnas, enfim, que gera essa energia,
Essa energia vem por meio das transmissoras até as cidades, as distribuidoras levam energia até o consumidor e o consumidor usa essa energia. Então, o fluxo era das geradoras para o consumidor final. E esse é o fluxo da energia, e tudo foi construído sob essa ótica. A partir do momento que os consumidores podem gerar energia, você pode ter uma mudança nesse sentido da energia. E aí, se a gente pensar em energia solar, por exemplo, ela gera energia, obviamente, quando tem a luz do sol, que é, sei lá, das 8 da manhã até as 6 da tarde, com um pico de geração ali pelo meio-dia, 1 da tarde. E aí você pensa, uma cidade inteira, quando bate o sol, todas as placas começam a gerar energia, e é uma potência muito alta. E essa potência pode ser tão alta que ela pode ser maior do que o que vem das geradoras, e aí você inverte. Então, ao invés de vir das geradoras para o consumidor, é o contrário. Pode vir dos consumidores, das residências, dos comércios, enfim, para a geradora. E isso causa uma série de impactos nos transformadores, na rede da distribuidora, sabe? E isso pode, enfim, ocasionar tantos prejuízos, perdas, como eventualmente até um apagão ou coisas do tipo. Então, as distribuidoras, elas têm que analisar qual que é o impacto dessa instalação, só que de 2023 para cá, até entrar em vigor o que você falou, cabia às distribuidoras fazerem essa análise. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a CPFL ou a Enel, que é em São Paulo, eles falam o seguinte, olha, até uma instalação de 75 kW, que é uma instalação razoavelmente grande, a gente não vai analisar, assim, está aprovado, a gente analisa, mas a gente sabe que vai aprovar. E aí, o que os instaladores faziam? Nós, coloca a gente também nesse balaio, a gente fechava negócio com o cliente e já saía instalando, que enquanto instalava, em paralelo, a gente corria com essa homologação da distribuidora. E aí, enfim, a gente sabia que isso ia ser aprovado, então estava tudo certo. O que mudou no final do ano passado? A ANEEL, regulamentando cada vez mais o setor, obrigou que as distribuidoras analisem toda e qualquer instalação que vai ser feita de energia solar, seja uma casa pequena, seja uma grande indústria, e tenha um relatório certinho para seguir. E dependendo de como essa análise for feita, a distribuidora pode falar, olha, isso que você quer instalar não pode, porque vai causar um impacto na rede da vizinhança, que é o tal da inversão de fluxo de potência. A inversão de fluxo de potência é quando a energia solar que você vai gerar, ela é maior do que a geradora, do que o que vem da rua, então, enfim, muda o fluxo da potência. E por conta disso, eles analisam a vizinhança, olha, você tem X vizinhos aqui que já tem fotovoltaico, então você vai ter que limitar sua potência ou você não pode instalar. E isso trouxe um sério reboliço para o mercado e para quem está instalando, porque algumas empresas ainda continuam adotando a prática de, olha, a gente fecha o negócio e já começa a instalar. E, de repente, você fechou o negócio com uma empresa e o pessoal já foi lá, comprou as placas, instalou no seu telhado, e daí a distribuidora fala, olha, isso que você quer instalar não pode, você vai ter que reduzir. Isso pode ser um prejuízo grande porque o cliente já está amarrado, já está instalado, vai ter que desinstalar, isso pode causar um impacto, vai ter negociação comercial no meio. Então, isso trouxe uma série de preocupações que, para quem quer investir, é um excelente negócio, continua sendo, não é à toa que está crescendo tanto, mas precisa pensar bem com quem está fazendo e se precaver desses problemas, assim, sabe? Essas possíveis dor de cabeças que podem acontecer. Jaime, para a gente finalizar, justamente entrando nesse ponto final da sua resposta, quem estiver nos acompanhando e tem uma construção em andamento ou tem o interesse de substituir a geração de energia em casa, utilizar placas solares, quais são os cuidados básicos na hora de escolher uma empresa, um profissional responsável para não cair nesse tipo de situação que pode acabar se tornando um problema lá na frente? Claro. É muito importante saber com quem você está fazendo, tá? Então, procurar alguma empresa que seja experiente, que tenha tempo de mercado e sabe, já fez projetos semelhantes, então é importante avaliar. Inclusive até, porque assim, como eu falei, a vida útil muito longa, de 25 anos, é bom você saber que você vai fechar com alguém que vai estar pelos próximos 25 anos, para você, se você tiver algum problema, saber com quem contar. E assim, por mais que seja uma tecnologia que seja muito estabelecida, pensar numa residência, a pessoa instaladora vai ter que subir no telhado, então, se não for alguém experiente, pode causar goteiras, pode quebrar telhas e causar goteiras.
é uma instalação elétrica, então tem problemas de conexões. Então, se não for bem feito, pode gerar dor de cabeça lá na frente. E se pensar em instalações maiores, por exemplo, aí se passando para comércio, indústria, é importante também avaliar o telhado, tá? Porque pegar uma instalação muito comum de 100 placas, cada placa pesa 30 quilos, então é mais de 3 toneladas. E aí a gente sabe que os telhados hoje em dia não foram feitos para aguentar um peso tão grande. Então, para instalações maiores é também de bom tom ter um engenheiro civil que analisa e fala, olha, fiz o cálculo aqui, seguindo todas as normas, e atende, ou se não atender, o que precisa ser feito para conseguir aguentar o peso das placas. Eu acho que essas são as melhores boas práticas para se adotar antes de fazer um investimento que é tão relevante, e aí não ir para aquele caminho, sabe, do barato que pode sair caro. Porque a economia é incrível, mas, enfim, pode ter dor de cabeça que pode virar uma baita de uma dor de cabeça. Nós conversamos com Jaime Passos, especialista em sistema fotovoltaico da Ecobrisa. Jaime, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho a você e a toda a sua equipe nessa quinta-feira ao longo dessa semana. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, um bom dia a todos e um ótimo resto de semana aí. Um abraço. A nossa programação da Bandeirantes, abrindo agora espaço também para o nosso ouvinte, 11h16, 11h16. Quem nos escreve aqui é o Cleiton, final do telefone 8078. Bom dia, Heitor. Do que Tá tudo bem, tá tudo bem. A extrema-direita vai alegar que Toda Poderosa investiu uma boa quantia para essas indicações do Oscar. Eu não sei se vai falar especificamente da Globo, mas eu já tô lendo cada absurdo aqui, cada coisa triste de ler, viu, Cleiton? Por exemplo, olha o comentário que tem aqui, que chegou no Instagram. Tiago Pinelli. A esquerda adora quando os imperialistas americanos dão um afago. Viva a Lei Rouanet. Pelo amor de Deus, aí você entra no perfil do cara, ele tem foto da bandeira do Brasil e se autodenomina patriota. A gente não consegue vibrar com uma vitória da cultura brasileira, com uma vitória de um produto nosso, uma bolha gigante que a gente nunca conseguiu furar, que é de ganhar um Oscar e agora concorrer ao de melhor filme? Que chatice isso, pelo amor de Deus. E o filme não tem R$1 da Lei Rouanet, tá? O filme foi bancado pela Globoplay, sim, por recursos particulares, com patrocínios. Tem uns merchanzinhos ali no filme. É um filme de época, né? Também não pode ter um merchan de celular. Mas tem umas garrafas de Brahma ali no meio, enfim, tem uns merchans ali no meio que ajudaram a pagar o filme. Mas não tem Lei Rouanet no Ainda Estou Aqui, não. Não tem dinheiro da Lei Rouanet. Parabéns a todos e a Fernanda Torres. Ainda estou aqui, vou assistir. Vá assistir que vale muito a pena, Marco. É um dos melhores filmes já produzidos no país. Eu ainda acho o melhor filme brasileiro de todos os tempos, Cidade de Deus. Mas Ainda Estou Aqui, tá ali no top 5, junto com Central do Brasil, junto com Pagador de Promessas. É um filmaço. Foi o primeiro a concorrer ao Oscar, ganhou a Palma de Ouro. Filmaço. Gosto muito também de O Que É Isso, Companheiro, que tinha a Fernanda Torres no elenco também, concorreu ao Oscar de filme estrangeiro. E outros filmes que ficaram pelo caminho sem prêmios. Quem mais está conosco aqui também falando da indicação ao Oscar? Pelo menos ninguém mais está cornetando aqui? Acredito que não. Mensagem da Fátima Andrade, aqui moradora de Campinas. Heitor e equipe, bom dia. Não consigo entender como o governador de São Paulo usa o boné homenageando Donald Trump sem pensar o que pode acontecer à população brasileira, como a perda de empregos devido à taxação dos produtos brasileiros, a deportação dos que estão lá, sustentando as famílias que ficam em outro país, dentre outras ações. A ideologia fica acima de tudo? Questiona a Fátima Andrade. E o curioso desse boné, o Make America Great Again, Fátima, é que ele é fabricado na China. Tem vários vídeos das pessoas mostrando a etiqueta Make America Great Again, brigando, a discussão entre Estados Unidos e China, e aí quando vê a etiqueta, o boné foi fabricado na China. Mensagem de áudio chegando para compartilharmos também com os nossos ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo. Oi. Eu mandei um áudio no anterior e resolvi retirar. Deve estar mais pedras em mim sobre o mesmo assunto. Gostaria de convidar você
para fazer uma leitura, se é que você já não fez, de um livro chamado O Menino do Dedo Verde. Ah, ele. Muito bom. Ele, da Maurice Duron, tá? Esse livro, ele, no final dele, você tem uma opinião que pode ser divergente das pessoas. O Tistu, ele pode ser considerado um anjo, dependendo da religião que você tem, não, né? Já deu spoiler, né? Então, ontem eu mandei as coisas sobre o contraditório e fui um pouco mal interpretado no que eu quis dizer, tá? Então, eu não quis dizer da liberdade que a Band tem e tal, não sei o que, isso aí todo mundo sabe. Eu estou dizendo, o ano passado, no final do ano passado, um ouvinte mandou uma mensagem, não me recordo agora, mas é um colega nosso de todos os dias, dizendo que o contraditório nas redes sociais está sendo difícil, está ficando cada vez mais difícil. Tá mesmo. E a resposta é simples, é porque o contraditório está sendo encarado, uma opinião que você posta, está sendo encarado como fake news e retirado. Isso, na minha opinião, é um tipo de opressão. Mas tem quem pensa o contrário e respeito, pode segurar as pedras aí. É só uma opinião, foi isso que eu tentei me referir ontem. E outra coisa, Heitor Fredo. Diga. Eu vou pedir ajuda dos meus colegas ouvintes. Anotem um CEP aí, 13.026.250. Número 43. O poste em frente está apagado. Hoje, eu liguei lá para uma das recepcionistas da empresa Conecta, que é a empresa que está fazendo a manutenção da rede pública, né, da iluminação, e ela disse que provavelmente não foi consertado até agora porque tem poucas ligações. Então eu vou repetir. Liguem para mim, por favor. A minha rua tem 4 casas só, né? As casas de esquina são consideradas nas ruas adjacentes. Então ficam só 4 casas, a rua é pequena. Me deem essa força, 13.026.250, número 43. Liga um monte de gente, fala, o poste está apagado. Repetindo, 13.026.250. Empresa Conecta, que a prefeitura contratou. Incompetente, não vem consertar o poste. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Rua Paulo Barbosa Otranto, Jardim Proença, é o CEP passado pelo DJ Ale. Tá dado o recado, DJ Ale, obrigado pela sua mensagem, sempre importante ter a sua opinião aqui conosco no nosso giro das participações também dos nossos ouvintes. O Adriano Vermelho escreve o seguinte: uma epopeia de feitos que depõem contra nós, pobres brasileirinhos, que desde a mais tenra idade temos sido expostos às ideias viciadas e viciantes de esperteza, do jeitinho que virou nossa característica como brasileiros. Da carteirada, o famoso que sabe quem eu sou? Ou você sabe de quem eu sou, amigo? E o mais descarado, do cafezinho para se livrar ou acelerar alguma situação. Vamos ver onde é que o Adriano vai aqui com essa análise. O pior, mais que incentivados, somos doutrinados a esse comportamento. E se não seguirmos essa regra de sobrevivência do mais esperto, somos taxados de fracos e tolos. E eu vou complementar aqui, viu? E muito provavelmente vamos morrer pobres. Mas depois, quando acontece algo horrível, todos se perguntam como chegamos nisso. Veja o absurdo, o grupo vendia carne podre de enchente para pessoas consumirem. Desvio, roubo de remédios de alto custo e mais, dengue aumentando por conta de nossa preguiça cívica de limparmos ao nosso redor. Enfim, infelizmente esse país ainda engatinha quando se fala em evolução, principalmente social. Alguém dirá, mas a grande maioria é de gente idônea. Concordo, escreve o Adriano, apesar de achar que nessa que balança de valores, os maus têm aumentado consideravelmente. E mais, uma pessoa ruim é sim capaz de contaminar a água / vida de muita gente. Por isso, amigos, devemos sempre patrulhar, principalmente a nós mesmos, para não cairmos na tentação que nos alicia desde sempre. É o inspirado Adriano Vermelho na participação diária do Manhã Bandeirantes. Tem mensagem de áudio chegando também. Fico bobo de ver a hipocrisia desse povo. Se você com sua família sai, vai para uma festa, quando você volta, encontra uma família, 2 famílias na garagem da sua casa, o que você vai fazer? A tendência é que você tente expulsá-los de lá, né? Então eu conheço assim, os métodos legais para você entrar num país é passaporte e visto. Se você se utilizou de um coiote para te passar clandestinamente para dentro desse país, você sabe que você estava cometendo um crime. Então eu acho que esse país tem o direito sim de expulsar essas pessoas. Como é que não?
Um grande abraço a todos. Paulo Neves da Vila Nova. Paulo Neves, muito obrigado pela sua mensagem. Importante ter a opinião dos nossos ouvintes sempre conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Nós falamos hoje, para você que está chegando agora, sobre como fica para o imigrante brasileiro, o ilegal e até mesmo aquele que está com a situação regularizada, a vida após os decretos já publicados pelo presidente Donald Trump. Às 11h24, a nossa reportagem segue aqui nesta reta final do Manhã Bandeirantes. Deixa eu trazer aqui para a gente fechar o assunto, informação importante e a atualização de um caso que nós estamos acompanhando desde sempre. Estou falando sobre o acidente com um helicóptero de uma família de Americana que caiu às margens da rodovia dos Bandeirantes no trecho de Caieiras. Em meio às tristes notícias e a história que a gente sabe como foi, pelo menos uma informação que dá aquela esquentada no nosso coração. A menina Bettina Feldman, de 12 anos, filha do casal que morreu na queda do helicóptero em Caieiras, recebeu alta médica do Hospital de Clínicas de São Paulo, Hospital das Clínicas da capital paulista. Bettina, que foi resgatada da área de mata do Morro do Tico-Tico, graças ao ato heróico do piloto Edenilson de Oliveira Costa. São os 2 sobreviventes da queda da aeronave. E na sexta-feira, essa é a expectativa, o piloto também deve receber alta do Hospital das Clínicas. A família de Bettina emitiu uma nota agradecendo os cuidados da equipe médica do Hospital das Clínicas com a criança e escreveu o seguinte: sua dedicação e compaixão foram fundamentais para a sua recuperação. Muito obrigado por tudo. Falando com os profissionais da equipe médica. Pela investigação do acidente, a perícia já foi concluída no local, peças já retiradas do morro, às margens da rodovia dos Bandeirantes, e a expectativa é que, uma vez recebendo alta, o piloto Edenilson de Oliveira Costa possa também colaborar com as informações sobre o que aconteceu para essa triste tragédia que terminou com a morte de André e Julian Feldman, empresários de Americana, pais da Bettina, pais também de outros 2 filhos gêmeos. Força para essa família, força para essa garota e para esse piloto, os parabéns pelo ato e a torcida para que ele deixe o quanto antes o hospital. 11h27, o Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Os trabalhos técnicos foram de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica, com a coordenação de Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique repercutindo. O empate era para ganhar, hein, Ponte? Era jogo para somar 3 pontos contra a Portuguesa no Moisés Lucarelli. E a expectativa para o Guarani, que hoje às 19h30 enfrenta o São Paulo no Morumbis. Partida que o timaço de Carlos Batista leva todas as emoções para você. Tá difícil achar onde o jogo vai acontecer na TV, né? Coloca na Rádio Bandeirantes que aqui você tem a certeza da emoção do seu time do coração. Um grande abraço e continue na RB. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Saúde decidiu distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para dengue em todo o Brasil. Desse total, 2 milhões serão encaminhados para o estado de São Paulo, região que no ano passado apresentou recorde de casos de dengue. O objetivo da ação é agilizar a identificação dos casos, principalmente em municípios com acesso limitado a serviços laboratoriais. A distribuição dos testes deve ser iniciada já na próxima semana. O investimento do Ministério da Saúde com essa estratégia é de mais de 17 milhões de reais. O teste rápido é uma terceira opção para o diagnóstico de dengue no SUS. Esse teste detecta a presença do vírus da dengue, mas sem identificar o sorotipo. Além dele, outros 2 tipos de testes estão disponíveis no SUS, o de biologia molecular e o sorológico. A pasta ressalta que os testes rápidos não são substitutos, mas eles devem complementar as estratégias já existentes para o controle da doença. De Campinas, Rafael Oliveira.
Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Gente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 4 da tarde. Brasil Gente, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio